Bom, vamos lá. Analisando aqui um suposto embate contra a equipe do Corinthians. O que esperar dessa equipe? Primeiro ponto que a gente pode focar é na cobertura de pick and roll deles. Dos jogadores menores ali, do armador, do ala armador e do armador, posição 1, 2 e 3, que são as posições aí designadas a defender o homem da bola em cobertura de pick and roll. Então aqui, como a tela já diz, uma cobertura predominantemente em under, ou seja, passando por trás da screen executada. A gente já vai ver aqui no primeiro exemplo, na screen na verdade no controle de bola aqui do Anderson Barbosa, recebendo aqui pelo cotovelo, né? Cotovelo esquerdo, e o defensor dele aqui, no caso o Isaac, que, se não me engano, passando por trás da screen, cedendo esse espaço aqui para o Anderson, justamente para limitar as ações de infiltração dele. Então, muito cuidado quando for jogar com a equipe do Corinthians e for liderar, né, for executar ações de pick and roll, porque eles justamente compram esses arremessos aqui na média distância nessas zonas da quadra. Basicamente esses arremessos longos de 2 pontos, que não são arremessos tão valiosos no basquete atual, né? Essa ideia de passar pelas costas da screen é justamente a ideia de limitar infiltrações, pagando esses arremessos de média distância nessas zonas da quadra aqui, especialmente, certo? Então, bastante cuidado com isso. E isso aí a gente já atrela algumas características desse time do Corinthians. Enquanto vou deixando exemplos aqui dos defensores do Corinthians passando por trás das screens, certo? Mais um arremesso forçado de 2 pontos. O Corinthians não tem bons defensores de perímetro além do Isaac e do Daniel Onueno, que são jogadores que um deles geralmente vem do banco. A dupla de armação, tanto o Cauê quanto o Elinho, são jogadores com uma carga ofensiva muito alta, são jogadores com uma responsabilidade ofensiva muito grande e que por si só já não possuem características defensivas, não possuem ferramentas físicas, não são caras altos, não tão físicos, não são caras com braços longos, então são caras experientes, inteligentes, mas que defensivamente podem ser explorados. O Corinthians usa essa defesa passando por trás da screen justamente para esconder um pouco da limitação desses jogadores nesse quesito, principalmente a falta não de esforço, mas a falta de intensidade defensiva que eles demonstram por conta da alta carga ofensiva. Então, outro ponto é ficar atento, explorar bastante tanto o Cauê Borges quanto o Elinho nesse quesito. São caras que não devem lutar tanto defensivamente, não devem mostrar tanta resistência. Quanto à cobertura do pivô nessas ações, tá? É um pouco mais complicado de a gente analisar porque não existe um padrão. O padrão do Corinthians nesse tipo de marcação é justamente não ter um padrão, tá? Então, seja Lucas Cauê, seja o Rojas, seja o Cauã Nascimento, né, que são os jogadores, os pivôs do time que vêm do banco, eles não possuem uma pré-definição de cobertura de pick and roll. Então aqui a gente pode ver o Lucas Cauê defendendo a ação de pick and roll. Os pivôs do Corinthians, eles podem tanto recuar numa defesa numa drop mais profunda, então dar 2 passinhos para trás após a screen aqui. Eles podem fazer essa ação aqui de drop moderada, que é dando 2 passinhos para frente, ou também podem executar a troca defensiva, que é o que a gente vai ver no próximo tópico. Mas fica o alerta. O padrão do Corinthians na cobertura de pivôs é não ter um padrão, certo? Então, depende muito da situação, depende muito de como
o próprio jogo está decorrendo e também das características do time adversário que o Corinthians está jogando contra. Mas algo que o time usa muito é a estratégia de passar por trás da screen e executar a troca. O que acontece aqui nesse tipo de cobertura? Algo para ficar bastante atento também. O Corinthians ele não executa a troca de maneira imediata, tá? Ele não executa a troca defensiva de maneira imediata. O que vai acontecer muitas das vezes? Vai rolar essa ação do defensor em bola, né? Seja o Elinho, seja o Cauê, seja o Onueno, o Isaac. Eles vão mostrar certa resistência, mas só depois vão recuar. Por exemplo, nesse lance aqui, né? Screen alta, ação de screen alta no canto da quadra. A gente vê o pivô aqui do Corinthians, ele demonstra uma defesa em edge, né, que a gente chama, que é de pressionar o ball handler e geralmente voltar para o matchup dele, que é o pivô adversário. Mas no caso do Corinthians isso não acontece. O pivô vai mostrar essa agressividade, mas não vai voltar para defender o pivô adversário. Enquanto isso, o defensor em bola, né, o Elinho, o Cauê, eles vão ameaçar que vão passar under e voltar pro matchup, mas na verdade eles vão ficar e trocar a defesa aqui com o pivô adversário. Vai gerar uma situação de mismatch. Qual que é o conceito dessa troca não imediata, né? É forçar arremessos como esse, arremessos contestados em situações de relógio mais lento, de relógio mais curto, na verdade. Ou seja, essa ação do defensor, do pivô, mostrar uma agressividade para só depois trocar e do defensor de bola passar pelas costas para só depois trocar, é justamente para quebrar o ritmo da troca imediata e fazer com que o relógio do jogo corra bastante, tá? Corra bastante e o time acaba perdendo tempo ali nas ações de explorar as trocas, né? Tanto as trocas do grande como com o pequeno, tanto as trocas do pequeno com o grande. Então tomar cuidado quando ocorrer essa situação de troca defensiva em situações onde o relógio está mais curto, onde o tempo está estourando, porque é uma estratégia do Corinthians justamente fazer isso acontecer, fazer com que essa exploração, né, das trocas defensivas demore. Então o time nunca vai trocar imediatamente, nunca não, né, mas na esmagadora maioria das vezes não vai passar, não vai trocar imediatamente e sim fazer esse delay na hora da troca, justamente buscando com que o relógio adversário corra mais, o time perca bastante tempo ali tendo que fazer um arremesso forçado ou algo do tipo. Ofensivamente, ficar bastante esperto aos ataques no topo do perímetro. O Corinthians é um time que usa demais essa zona da quadra, tá? É um time que gosta de espaçar bastante a quadra e explorar ali situações de 1 contra 1, 2 contra 2, nessa zona aqui da quadra, tá? Nesse meio de quadra. É um time que ou vai jogar com 5 abertos, né, com atletas no corner e nas wings, ou então vai fazer situações como essa daqui, desse primeiro exemplo, que são 3 jogadores abertos, e o trabalho, sempre pelo meio da quadra. Na verdade não é esse exemplo que eu quero mostrar ainda, mas já mostra como o time ataca muito pouco pelas laterais, então é um time que ataca pouco pelas baselines e vai buscar sempre o meio da zona da quadra. Todos os ataques, todas as infiltrações, closeouts são buscando esse meio da quadra, principalmente o Elinho e o Cauê, que a gente vai ver daqui a pouco. Mais uma ação do corte, todas as ações aqui voltadas no meio da quadra, tá? Voltado para o meio da quadra, de novo um espaço aberto aqui nessa zona aqui do garrafão, na cabeça do garrafão,
no topo do perímetro. E a partir disso, o Corinthians ataca de várias formas, tá? De pick and rolls, ali em ações de 2 homens, em cortes pelas costas, em infiltrações dos seus armadores e até mesmo de alguns dos seus homens mais altos. Então ficar bastante esperto aqui, por exemplo, um passe ruim do Lucas Cauê, mas uma ação, ó, usando de novo o meio da quadra, limpo, de novo essa zona do garrafão, um espaço aberto, o Elinho com uma vantagem muito alta que o passe acabou não sendo conectado, mas foi uma ação muito bem pensada, de novo, explorando esse meio de quadra. Então as ajudas dos corners, né? Vamos voltar aqui nesse lance. É bastante explicativo, é muito bom para exemplificar o que eu tô falando, tá? Jogada rodando. Então aqui o corte do Elinho acontece, ó. Seria uma ótima jogada do Corinthians. Então todas as ajudas no corner, né, nas zonas mortas, elas precisam estar sempre atentas a fechar esse meio de quadra, principalmente essa área restrita aqui, porque é onde o Corinthians gosta de atacar, como eu disse, jogando ou com 5 abertos, ou fazendo ações de pick and rolls altas. Aqui mais um exemplo, ó. Pick and roll alto, e com o lado direito da quadra isolado. A gente pode ver que não tem ninguém aqui, né? O lado esquerdo da quadra com 3 jogadores e isolando aqui a ação de 2 homens. Isso é algo que o Corinthians faz bastante também, principalmente nos cotovelos aqui do perímetro, justamente buscando, né, diminuir o trabalho de ajuda da equipe adversária. Então ficar sempre ligado nesses lados isolados da quadra, ficar sempre ligado no meio da zona da quadra. Aqui mais um exemplo de screen alta, o Elinho controlando o pace do jogo, infelizmente, e não conseguindo finalizar ali a jogada. Então, mais alguns exemplos para deixar bem fixado essa questão, tomando sempre bastante cuidado, porque é onde o Corinthians quer atacar, é onde o Elinho principalmente joga bastante. E é o nosso próximo tópico, cuidado com o Cauê e com o Elinho. Obviamente, são jogadores que dispensam comentários, fazer uma análise individual de como defender eles é praticamente impossível. São jogadores ofensivos de muito talento, de muito recurso, então não tem como, não existe uma fórmula certa de defendê-los, de limitá-los. Mas sempre bom ficar atento, que são os caras que vão assim, ter basicamente, cara, carregar ali 80%, 70% do sistema ofensivo do Corinthians. O Cauê é mais um slasher, tá? Então é um cara que vai tender a atacar um pouco mais a cesta, a forçar o contato com o corpo adversário e minar o adversário de faltas, como a gente consegue ver aqui nos exemplos, além de ser, claro, um bom passador. Já o Elinho a gente tem que tomar mais cuidado com a questão dos pull-ups, então é um cara que com o mínimo de espaço, principalmente em trocas, cara, ele é muito letal, ele é muito eficiente nesses arremessos de 2 dribles, de novo no topo do perímetro, arremessos, dribles secos, dribles rápidos. Então, sempre tomando muita precaução com os dois jogadores, com esses dois jogadores. Você paga nesse time no Corinthians arremesso para qualquer outro jogador no perímetro, mas não pagam arremesso pro Cauê, muito menos pro Elinho, tá? Então, a defesa dobrada, triplicada, enfim, a maior atenção possível a esses dois jogadores. O Elinho pune muito bem em trocas, o Cauê mina muito bem os adversários com faltas, e são caras que são responsáveis por grande parte do sistema ofensivo e do volume de jogo do Corinthians. Então, apesar de serem bons passadores, nesse time do Corinthians são caras que precisam olhar mais para a pontuação individual, precisam, tem mesmo essa necessidade de pontuar, porque o entorno em volta do Corinthians a gente sabe que não é o time mais talentoso, então você paga arremesso para qualquer outro jogador, mas não para o Elinho, e muito menos para o Cauê Borges. Um tipo de estratégia que o Corinthians também vem executando é a pressão quadra toda. É algo que obviamente não é executado de forma tão frequente, né? Porque cansa muito, é bastante desgastante. Mas é uma estratégia aí do
da comissão técnica dos jogadores executar por um curto período de tempo ali, quase em todos os quartos, tá? Em quase todos os quartos, pelo menos vai ter 1, 2, 4 posses ali, 5 posses, que o Corinthians vai fazer essa pressão quadra toda. Não é uma pressão, muitas vezes, para forçar de fato o turnover, para forçar de fato o erro. Se isso acontecer, melhor para eles. Mas é uma estratégia que visa muito mais fazer com que o time adversário gaste o relógio, como por exemplo aqui o Paulistano. Demora muito para trazer a bola da quadra de defesa para a quadra de ataque. Quando chega o ataque ainda precisa se posicionar, acaba caindo na armadilha ali no canto da quadra e ali já faltam 8 segundos e o ataque não está minimamente postado. Então, tomar cuidado com essa pressão quadra toda. Ela muitas vezes não é nem para forçar o erro, mas sim para forçar fazer com que o ataque adversário demore para trazer a bola de um lado da quadra para outro e assim o Corinthians consiga trabalhar uma defesa mais organizada com um relógio mais curto, um relógio ali com 10, 12 segundos, 14 segundos de posse. Então aqui é um exemplo do que o Paulistano fez muito bem, um ataque mais rápido, saindo ali do fundo da lateral da quadra, perdão, e atacando de forma rápida o time do Corinthians ali ganhando a falta. Então, quando for jogar com o Corinthians, precisa estar com uma estratégia em mente para bater essa marcação em zona, essa marcação quadra toda deles, perdão, porque é algo que certamente vai ser executado. E se cair muito nessa armadilha de demorar para trazer a bola, é tudo o que eles querem. Não exatamente o erro, mas sim ataques com o relógio já quase estourando ali. É um time que vai atacar de forma rápida, tá? Apesar de ser um time que quando trabalha a bola, trabalha de forma muito lenta, faz muito jogo de pick and roll, então é um time que vai, cara, lotar ali de ações de dois homens, né, do armador, com o pivô adversário, como eu falei ali, pelo topo do perímetro, isolando os lados da quadra. Mas quando ataca rápido, é um time criativo, é um time que consegue algumas screens bastante interessantes fora da bola. E se a comunicação não estiver em dia, é um time que se torna muito mais perigoso do que parece, tá? Do que pode ser, na verdade, quando trabalha a bola de forma mais cadenciada. É um time que quando faz esses ataques de pick and roll, esses ataques de movimentação fora da bola, logo no começo do ataque, se a comunicação não estiver em dia, se as ajudas ali não estiverem bem postadas, se os defensores de perímetro não estiverem 100% no Cauê, no Elin, o ataque deles se torna muito mais eficiente do que quando eles trabalham a bola de forma cadenciada, de forma devagar, certo? Ainda na defesa, outra estratégia que o Corinthians usa bastante, além da pressão quadra toda, é a zona 3-2. É uma zona que não vem sendo tão eficiente durante a temporada, então é algo que dá pra se explorar bastante, tá? É uma zona muito aberta, como a gente pode ver aqui os jogadores do Corinthians postados. É uma zona que não faz ajudas com a frequência com que deveria, né? Obviamente o meio da zona aqui é bastante aberto, né? Como toda a zona, mas esses espaços aqui que o Corinthians acaba cedendo, nessas zonas aqui da quadra, acabam sendo muito prejudiciais para eles e zonas muito fáceis de serem exploradas por times adversários. Então, jogar com zona contra zona é sempre complicado, mas no caso a zona do Corinthians aqui não é uma zona que vem sendo tão eficiente. Então, aqui de novo, olha, a gente consegue ver só na postura dos atletas como vem sendo uma zona bastante desleixada por vezes, uma zona bastante aberta, mais do que deveria. O trabalho de ajudas não é tão intenso como deveria ser. Como eu disse, o time não tem bons defensores de perímetro, além do Onueno e do Isaac. E como o Elin e o Cauê precisam estar em quadra por causa do seu impacto ofensivo, são caras a serem explorados. O Lucas Cauê também não é o melhor pivô defensivo. Então é uma zona, sim, mas é uma zona bastante explorável. Então se for o time aí estiver bem treinado para jogar contra uma zona e conseguir tomar as melhores decisões, é algo bem explorável,
algo que dá para pontuar em cima. Além, claro, da transição ataque e defesa do time do Corinthians, que é um problema sério deles. A comunicação é muito falha por vezes, tá? Então, é algo que dá para explorar. Aqui eu vou mostrar, por exemplo, só um exemplar, né? Que vão ser duas posses seguidas da defesa do Corinthians em transição, sendo bastante explorada, mas o paulistano, nesse jogo em específico, os times conseguem fazer esse trabalho, né, de transição contra o time do Corinthians de forma bastante regular. O time é meio lento para voltar, volta de forma desorganizada, muitas vezes a comunicação é muito ruim. Então, se o ataque tiver em dia nesse quesito, se o jogo for bem acelerado, né, se for acelerado de forma inteligente, explorando principalmente essa falta de comunicação, é muito fácil de atacar o Corinthians em contra-ataques rápidos. Então, são as características defensivas do Corinthians: passar pelas costas da screen, seus armadores, né, e alas vão sempre passar pelas costas da screen, com o pivô não tendo uma pré-definição de como se comportar. Então não espere uma pré-definição ali do pivô, não é um pivô que os pivôs deles não vão sempre recuar, não vão sempre ser agressivos, não vão ficar ali numa defesa mais moderada, então não tem um padrão a ser seguido nessa área. O esquema de trocas da equipe vão buscar essas trocas mais demoradas justamente para fazer o relógio adversário andar. O time gosta de executar essas pressões quadra toda justamente com essa outra premissa de fazer o relógio adversário correr. Então fazer o relógio adversário ali, fazer o time adversário na verdade atacar em situações com o relógio mais baixo ali, mais perto de expirar. Além, claro, da má comunicação nas transições defesa-ataque, também nas zonas defensivas ele que vem sendo bastante desleixadas, certo? Então são esses pontos a se focar na defesa do Corinthians. Enquanto no ataque, muito cuidado com o Elinho e com o Cauê, não pagar arremessos para eles de jeito nenhum, pagar arremessos para qualquer outro jogador da equipe, nem que signifique ele deixar mais o Lucas Cauê mais solto, o próprio Isaac, o Monuendo, mas não pagar arremessos para o Elinho e para o Cauê. Da mesma forma que tem que tomar muito cuidado, porque é um time que ataca demais, tem muito volume em pick and roll, então é um ataque por vezes não, na verdade majoritariamente do tempo ali bastante cadenciado. O time trabalha bastante a bola, sempre na mão do Cauê e do Elinho, e vai isolar as quadras, vai isolar os lados da quadra, né, para atacarem nas situações de dois homens. Mas quando eles aceleram o jogo pode ser perigoso. Então sempre que voltar na transição já tem que voltar 100%, principalmente contra o Elinho e contra o Cauê, mas até contra o Isaac, o Léo Demetrio também, são caras que são acionados em situações rápidas de pick and roll ali nessa transição defesa-ataque. Defesa-ataque. Então, cuidado com essas áreas nos dois lados da quadra.